Olá, minhas queridas, sou a Dani Gaioto. Hoje eu vim fazer algo diferente. Olha, eu arrumei um flip chart, gente. Esse é o nome e eu fiquei muito feliz em descobrir o nome porque eu não sabia que se chamava este nome, porque na verdade é a primeira vez que eu estou usando. E eu achei muito interessante porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que aprendo de visual, de olhar. Então eu acho muito interessante a gente ver às vezes. Às vezes só de ouvir a gente acaba não associando. E quando a gente vê, a gente acaba gravando melhor. E depois da nossa aula hoje, eu vou postar essa fotinho para vocês estarem conferindo depois sobre tudo o que a gente falou. Eu fiz algumas anotações aqui para saber o que eu vou falar. E o que eu quero falar hoje é algo muito importante. É algo que eu vejo que é um dos maiores motivos pelo qual as pessoas sofrem, que é a pessoa querer controlar aquilo que não tem controle. É isso mesmo. A gente tem aquela grande vontade de controlar tudo, só que existem coisas que a gente não controla, porém a gente pode influenciar, certo? E quando a gente tem essa clareza, quando a gente sabe o que significa isso, fica mais fácil pra gente se policiar e se focar mais naquilo que a gente tem controle. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre o total controle. O que a gente tem o total controle? É muito importante. Sua qualidade de vida se baseia no que você pode controlar. Então, se você se focar só naquilo que você tem controle, você vai ter uma vida incrível. Você vai atrair coisas incríveis para a tua vida. Agora, se você ficar batendo a cabeça de querer controlar coisas que você não tem controle, você vai ter um inferno emocional, entendeu? E isso vai atrair só coisas ruins para tua vida. Só que eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que significa o que você tem controle e o que você não tem controle. Então essa aula de hoje vai ser bem legal para você entender qual é a diferença e o que você tem controle e o que você pode fazer com isso, tá? Olha, não repare na minha letra, não repare no meu desenho, não repare, meninas, repare no conteúdo, preste atenção no que eu vou falar, porque eu não sou expert em desenhar, escrever, mas eu tô me propondo a fazer isso porque vai ser muito relevante para você, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o que a gente tem total controle, certo? Então, imagine aqui que o que a gente não tem controle é uma área maior, tá? O que a gente não tem controle? A gente não tem controle. Vamos fazer uma setinha e escrever aqui, que depois vocês vão conferir, tá? E vocês vão olhar sempre isso para vocês saberem em qual momento da vida de vocês que vocês estão querendo controlar algo que não tem controle, tá bom? O que a gente não tem controle é sobre o ser humano, certo? Aí você deve, né, talvez algumas de vocês falem, mas o meu filho, eu quero controlar. Existem muitas mães querendo controlar filho, existem muitas mulheres querendo controlar maridos, e isso não existe. Ser humano não é controlável, ele é influenciável. Por isso que é importante a gente ter um estilo de vida que passe um exemplo positivo, seja para o teu filho, seja para tua família, seja para o ambiente onde você trabalha. O ser humano, ele é influenciável, ele não é controlado, certo? O universo, quando ele criou o ser humano, né, a força maior que existe, ela criou o ser humano com livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? É a pessoa fazer o que ela quer. Se ela quer ir, ela vai. Se ela quer vir, ela vai. Ela tem direitos, entendeu? E nós temos que entender isso. Assim como outra pessoa não pode nos controlar, a gente também não pode querer controlar outra pessoa, mesmo que seja filho, marido, enfim, entendeu? Pessoas próximas de nós. E outra coisa que a gente não pode controlar são os eventos naturais. A gente não pode controlar se vai chover, se não vai, se vai fazer frio, se não vai, entendeu? Eu vejo muitas pessoas estressadíssimas demais porque tá muito calor, ou porque choveu demais, ou porque, enfim, entendeu? Então, eventos naturais também a gente não controla. Então, eventos naturais. Isso a gente não controla, ok?
Anotem aí ou depois vocês vão tirar um print desta foto. E você percebe que o que a gente não controla é uma área bem grandona, certo? Agora, existe a área que a gente controla, certo? Aí você fala assim, nossa, Dani, que área pequena. Ela pode parecer pequena, sim, mas ela tem um grande poder e vocês não imaginam o quão poder tem essa área. E o que é essa área pequena? Essa área é você. É isso mesmo. Você só tem controle sobre você. O que significa isso, Dani? Como assim? Eu não tô entendendo. É simples. Você tem controle sobre o que você... Eu vou até escrever aqui para vocês notarem depois. Sobre o que você pensa, sobre o que você fala, sobre o que você faz e sobre o que você sente. Certo? Então, olha só, você tem controle sobre o que você pensa. O que significa isso? Os seus pensamentos, você tem controle sobre o que você está pensando. Você tem controle sobre o que você fala. Às vezes é bom a gente falar pouco, falar menos, certo? A gente tem controle sobre o que a gente faz. Você tem controle sobre o que você faz. Se você quer aprender, você pode fazer, ninguém pode te impedir de fazer nada. E você tem controle sobre o que você sente. Você controla o que você está sentindo. Então, quando você entender que se você focar aqui, nessa partezinha aqui, essa partezinha ela pode até parecer pequena, mas quando você se foca aqui, o que acontece com essa área? Ela vai tomando proporções maiores. Você entendeu? Porque você vai se tornando uma pessoa extremamente segura de si, uma pessoa confiante, uma pessoa que quando fala se torna um exemplo. E aí vem a parte legal, incrível de toda essa situação. Você se torna uma pessoa influenciável, que é essa partezinha do meio. Você influencia, mas não controla, correto? Esse aqui eu não coloquei, mas esse aqui você controla 100%. Vou até pôr um 100% para você saber que isso aqui, meninas, vocês controlam 100%. Então, vamos voltar. Essa partezinha aqui do meio é a parte que você controla, correto? Que é você. É você. Você tem total controle sobre as suas atitudes, o que você pensa, o que você faz, aonde você vai, o que você sente. Essa partezinha maior é o que você não tem controle, principalmente eu vejo muita gente muito estressada, muito por querer controlar as pessoas. Controlar o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, onde a pessoa vai. Isso é você dar murro em ponta de faca. Você só vai se machucar, você só vai sofrer e você não vai resolver. E essa partezinha do meio é a parte que você influencia. E você só influencia alguém quando você tem uma segurança dentro de você. Certo? Quando você é uma pessoa de exemplo. Então, se você, por exemplo, for uma pessoa de exemplo dentro da tua família, você vai influenciar os teus filhos. Você vai influenciar o teu marido, a tua esposa. Você não vai mudá-los, mas você vai influenciá-los, correto? E voltado para a nossa autoestima, o que eu quero dizer sobre esse cenário? Eu vejo muitas mulheres, principalmente quando a gente fala de beleza, né, de autoestima, a pessoa, tem muita gente, isso é muito, tá? Porque são 18 anos trabalhando com mulheres, todo dia vem mulheres de toda idade, e o meu público, ele não é muito jovem, é de 25 a 50, 60 anos. Então, o que eu percebo? Que mulheres acima de 40, desculpa, gente, 40, 50 anos, o que acontece? Muitas não querem nem se olhar no espelho. Porque elas acham que elas estão velhas, a pele não tá boa, sabe? E aí eu penso assim, poxa, gente, todo mundo vai envelhecer. Eu já tive 18 anos, eu já tive 28 anos, hoje eu tenho 38 anos.
Mas se eu não controlar o quê? Se eu não controlar o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço e o que eu sinto, eu também, eu não vou conseguir controlar o que eu sou como pessoa. Por quê? Exemplo, se eu não controlo o que eu como, se eu não controlo o que eu faço, porque depende de mim, eu posso ir numa academia fazer um exercício ou eu posso sair para correr. Ninguém pode fazer isso por mim. Eu preciso fazer. Se eu foco no que eu tô sentindo, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a emoção, ela causa o envelhecimento também na nossa vida. Você já deve ter notado pessoas que passam às vezes por grandes traumas e elas acabam envelhecendo muito rápido, porque o sentimento ruim, ele envelhece. Ele é um péssimo envelhecedor, entendeu? Então você tem que cuidar muito do que você está sentindo, você tem que prestar mais atenção. Você está cuidando da tua saúde, cuidando da tua vida? Isso sim você tem controle, certo? Agora, contra os eventos naturais, gente, que é o tempo. Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai ter cabelo branco, todo mundo vai ter um pé de galinha, uma ruga, certo? Só que se você observar as pessoas que se preocupam mais em cuidar do seu, da sua saúde, da sua beleza, elas envelhecem sim, mas porém elas envelhecem com mais saúde, elas envelhecem mais feliz, entendeu? E assim, isso você tem controle. E aí você não precisa ficar brigando contra o tempo. Você vai, na verdade, ficar feliz. Existem sim, vem clientes aqui que elas falam, eu tenho orgulho de ter 60 anos. E você olha para ela e fala, nossa, eu quero chegar assim com 60 anos. Aí você vai acabar influenciando pessoas, entendeu? Então eu vejo muitas mães, por exemplo, que reclamam que a filha tá ficando um pouquinho mais gordinha ou que a filha não faz exercício, mas a mãe faz exercício. A mãe faz uma alimentação balanceada. Entendeu? Percebe? Então, às vezes, você está focando na coisa errada. Você está focando naquilo que você não tem controle, certo? E deixando de focar naquilo que você tem controle. Você tem total controle sobre você, sobre as suas atitudes e sobre o que você faz. Hoje em dia, gente, eu estava até comentando hoje à tarde, nós estamos vivendo uma época onde tudo que você quer, você tem. Se você quer ir no mercado comprar uma comida mais saudável, você tem opções. E não é absurdamente caro, tá? Às vezes você vai gastar mais dinheiro tendo uma alimentação não saudável do que uma alimentação saudável. Se você quer aprender alguma coisa que seja mínimo, você entra lá na internet, tem muita coisa para você aprender, leituras para você ler. Então nós estamos vivendo na abundância de conhecimento e de facilidades. Mas a gente não está focando no que a gente precisa. Que é o quê? Focar em nós. Pense nisso. Comece a partir de agora a focar em você. Focar naquilo que te faz bem, naquilo que te faz feliz, naquilo que te faz melhor, naquilo que faz você se sentir um ser humano melhor. Entendeu? O problema, às vezes, você fica focando em outra coisa que é errado e você deixa de reparar em você. Você deixa de focar em você. Tá bom? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje. Amanhã eu vou fazer uma aula que, olha, eu tô super ansiosa porque hoje eu tive a ideia de fazer ela. E é sobre rotina da autoestima. Muita gente me pergunta, Dani, eu queria tanto uma rotina de autoestima, mas eu não consigo. E aí eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer e falar para que você conseguisse ter uma rotina de autoestima e que fosse algo prático. Aí eu comprei, né, gente, esse painelzinho para nos ajudar, né, esse shirt. Ai, gente, é um nome meio complicado, não sei se eu vou falar. E aí eu criei uma aula sobre isso, rotina da autoestima. Nessa rotina da autoestima, tem 4 perguntas incríveis que você vai ter que fazer para você descobrir qual é a sua rotina, o que você espera de uma rotina da autoestima. Às vezes, a rotina que eu tenho pra mim não é a mesma pra você. Cada pessoa vai escolher o que cabe dentro do estilo de vida dela, sobre o que ela gosta, enfim. Então, vai ser muito legal essa aula de amanhã. Eu vou passar pra vocês algum tipo de exercício que você vai fazer. É bem legal, gente. Então, espero que amanhã vocês assistam também.